Universidade Católica de Pelotas, vamos fazer uma questãozinha, pelo que eu vi, calorimetria. Um objeto O1 de massa M1 e carga elétrica Q1 é atraído, a eletrostática, por um outro objeto O2 de massa M2 e carga Q2. Se Q1 é igual a 2 vezes Q2 e M1 é igual a 3/4 de M2, assinale a opção que apresenta a razão A1 sobre A2 entre as acelerações dos objetos O1 e O2. Que legal! Então vamos lá, Universidade Católica de Pelotas. Estou fazendo o vestibular de verão 2015. Questão 9. Tem um objeto que ele chamou de O1. Este objeto O1 tem carga Q1 e tem uma massa M1. É atraído por um outro objeto. Esse outro objeto ele chamou de O2, ele tem uma carga Q2 e uma massa M2. Então quer dizer que tem uma força, né, que o objeto 2 faz sobre o objeto 1 e tem uma força que o objeto 1 faz sobre o objeto 2, um par ação e reação. Força que 2 faz em 1, força que 1 faz em 2. Ele me disse que a carga do objeto 1 é o dobro da carga do objeto 2. E ele ainda me disse que a massa do objeto 1 é 3/4 da massa do objeto 2. Ele quer que eu calcule a razão entre as acelerações do objeto 1 e do objeto 2. Muito boa questão. Essa força que vai atuar nesses objetos é uma força coulombiana. Para calcular essa força, eu uso a lei de Coulomb. Constante eletrostática, carga do objeto 1, carga do objeto 2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. A única coisa que eu sei é a relação entre as cargas, então eu poderia colocar no lugar do Q1, 2 Q2 se eu quisesse. Mas uma coisa que eu sei é que essas forças são iguais. Se eu quiser calcular a aceleração de um objeto que sofre força, eu tenho que ir para a segunda lei de Newton. Física, meu amor! Aplicando essa lei no objeto 1, a força que o 2 faz no 1, que é a resultante, é igual à massa do objeto 1 vezes a aceleração do objeto 1. Se eu quiser obter a aceleração do objeto 1, é a força que o objeto 2 faz nele, dividido pela massa dele. Aqui está a expressão para a aceleração do objeto 1. Vou aplicar o física, meu amor, no objeto 2. A força que o objeto 1 faz no objeto 2 é a resultante atuando no objeto 2. Isso é igual à massa do objeto 2 multiplicado pela sua aceleração. Então, como é que se calcula a aceleração do objeto 2? É a força que está atuando nele, dividido pela massa dele. O que o cara pediu? O cara pediu a razão entre essas acelerações. A aceleração 1 dividido pela aceleração 2. A aceleração 1 é força que 2 faz em 1 dividido pela massa 1. E a aceleração 2 é força que 1 faz em 2 dividido pela massa 2. Como é que é a divisão de fração mesmo? É a primeira vezes o inverso da segunda. Tu vê, eu mostrei, não era preciso calcular isso aí, porque a força que 2 faz em 1 e a força que 1 faz em 2 é a mesma. Quando eu for fazer a razão entre elas, vai dar 1. Quer dizer que quando dois corpos interagem um com o outro, a razão entre as suas acelerações é o inverso da razão entre suas massas. E não importa se eles estão interagindo gravitacionalmente, eletricamente ou choque. Portanto, a massa 1 sendo 3/4 da massa 2 ficaria M2 dividido por 3/4 de M2. M2 dividido por M2 dá 1. Fica 1 dividido por 3/4. Mais uma vez a divisão de fração. É a primeira vezes o inverso da segunda. 4/3. 4/3. Letra E. Bem bonitinha a questão. Bonitinha
tinha mais uma vez porque disfarçava, né? O cara ficava, meu Deus, o que eu vou calcular aquilo ali, né? De repente o cara perdesse muito tempo na lei de Coulomb, ele tentando calcular através daquilo fosse complicado. Tinha que jogar a segunda lei de Newton para o corpo 1 e para o corpo 2, achar a aceleração e dividir uma pela outra. As forças iam se anular sem precisar usar a lei de Coulomb e aí ficava a razão entre as massas. É isso aí. Ótima questãozinha. Muitíssimo obrigado, hein? Fique à vontade. Questão 3 da UDESC, 2016-1. Falar o seguinte, a questão 3 da UDESC 2016-1. O conjunto mostrado na figura 1, constituído por dois blocos A e B, está com aceleração A. O atrito entre os blocos é nulo e a massa deles é MA igual a 5 kg e MB igual a 1 kg. Ele mostrou uma figura, então, onde tem um plano inclinado com um ângulo de 45 graus e tem um objeto B sobre este plano inclinado A. Diz que não tem atrito e diz que essa galera está acelerando para lá com uma certa aceleração. Ele, por enquanto, me avisou que a massa do bloco A é 5 kg e a massa do bloco B é 1 kg. Considere que o bloco retangular B não desliza sobre o bloco triangular A. Não desliza, não tem atrito e não desliza? Como assim? Ah, tu vê, isso aqui não está parado, esse conjunto todo está acelerando para a direita. Para que eu entenda que esse cara não desliza morro abaixo, eu poderia interpretar que a aceleração desse cara para a direita é a mesma aceleração do conjunto, né? Por isso que ele não cai, porque a aceleração do conjunto é a mesma aceleração que ele tem na horizontal. Eu acho que vai ser por aí a nossa saída. A magnitude da aceleração A do conjunto e a magnitude da força de contato entre os dois blocos são, respectivamente. Ele quer que eu descubra quanto vale esta aceleração e quanto vale a força de contato entre os blocos, mais conhecida como força normal. Força normal. Vamos ver. Ah, que bom! Ó. Eu sei que o bloco não deve ter aceleração da gravidade, né? Esse cara não deve ter aceleração da gravidade para lá. Se for, nós já teríamos entre B e C, né? Vamos ver quanto é que vai dar isso aí. Primeiro vamos calcular que aceleração esse cara teria se esse sujeito estivesse parado. Como é que a gente faz essa encrenca? Plano inclinado. Faz uma pontilhada paralela. Faz uma pontilhada perpendicular ao plano inclinado. Eixo X, eixo Y. Desenhe o peso. A gente decompõe o peso em Px, Py e Px. E nós sabemos que o ângulo está sempre entre P e Py. Nesse caso foi 45 graus, mesmo que tu errasse, tu acertaria. Por isso que a gente não deve botar 45 graus no vestibular. A gente não sabe se o aluno acertou ou teve sorte. Tu vê, nesse caso ele facilitou a nossa vida. Px é igual a P vezes seno de 45. Px é igual a m vezes g vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aí eu jogo física, meu amor. A força resultante é o Px, que é mg raiz de 2 sobre 2. M vezes A. A aceleração que esse cara deveria ter no eixo x deveria ser a gravidade, que é 10, que multiplica raiz de 2 sobre 2. Então a aceleração no eixo x desse indivíduo deveria ser 5 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Só que ele não tem essa aceleração, né? Ele está parado, né? Ele deveria ter essa aceleração. Então eu vou entender que esse sistema está indo para lá com uma certa aceleração
que gera exatamente esta mesma aceleração nessa componente. Então tu vê, eu tenho uma aceleração resultante que aponta para lá. Essa aceleração está fazendo um ângulo de 45 graus com o plano inclinado, concorda comigo? O plano inclinado está aqui, né? Essa aceleração está fazendo 45 graus, né? Para justificar o fato do bloco não estar caindo, eu vou considerar que esta aceleração tem uma componente na direção x que eu criei, exatamente igual àquela que eu calculei, que é 5 raiz de 2. Então eu vou decompor esta aceleração através desse ângulo, né? E igualar a esse valor aqui. Então a componente da aceleração, que é 5 raiz de 2, a componente da aceleração é igual à aceleração do sistema multiplicado pelo cosseno de 45, né? Concordas? Cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vai cortar raiz de 2 com raiz de 2, está dividindo, passa. Tu vê, a minha intuição falhou. Eu não acreditei que ele deveria ter a aceleração da gravidade. Mas ele vai ter que ter a aceleração da gravidade para lá, para justificar esse cara não estar caindo. Só porque o ângulo era 45 graus. E aí nós temos a letra A, a letra B e a letra C. O que também faz sentido, né? No vestibular, geralmente a gente não permite que o aluno mate a questão já com cálculo só, né? Então se o cara tivesse em dúvida, eu sei que está entre B e C, vou calcular a força normal, né? E para calcular essa força normal, eu estou preocupado. Porque a força normal não é só o PY. O PY é P vezes cosseno de 45, né? O PY vai ser... Qual é o peso do cara? Se nós fôssemos calcular, considerando que ele está parado primeiro, né? O peso do bloquinho B é M vezes G. Dá 10 quilos. 10 newtons, desculpa. 1 quilo, 10 newtons. Vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. O PY é 5 raiz de 2. Eu pergunto a vocês, o fato desse sistema estar acelerando para lá, vai gerar uma força normal maior ou menor que essa? Tu acha que esse cara está indo para lá aceleradamente, vai aliviar a pressão entre esse bloco e a superfície ou vai aumentar essa pressão? Vai aumentar porque eu vou ter que empurrar o bloco B junto quando acelerar o plano, né? Então a única explicação é que o resultado é maior do que esse que a gente calculou. Esse resultado, 5 raiz de 2, seria se ele estivesse parado. Como tem a aceleração da gravidade para cá, além da aceleração da gravidade para cá, certo? É natural imaginar, já que só porque é 45 graus, que dobre essa força, né? Sem precisar calcular de novo. E realmente, letra C, 10 metros por segundo e 10 raiz de 2. Então o aluno não poderia, né, teria que perceber que ao movimentar o plano inclinado, o PY não vai continuar igual. O bloco vai ser espremido contra o chão. Então a força normal deveria ser o dobro, 5 raiz de 2. Não finalizei ainda, não calculei isso aqui, usei a intuição para finalizar. De repente na próxima a gente prova matematicamente esse tipo de detalhe. Ótima questão, hein? Chata também. Chata também. A primeira era foda. Essa era bem chatinha. Estava bem apimentada até agora o vestibular da UDESC. É possível que eu tenha tido questões fáceis, né? Mas me pediram 2 questões bem chatinhas. Valeu, galera. Gostei de ver as perguntas. Estou muito orgulhoso da turma. Valeu. Daqui a pouco a gente continua.